Então, vamos fazer a correção da atividade de porcentagens, aonde temos que vimos na aula anterior os tipos de gráficos, agora vamos introduzir o cálculo de porcentagem com os estudos dos gráficos. Entendemos por porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, ou seja, e possui como símbolo esse símbolo de porcentagem aqui. Aí temos um exemplo. Numa pesquisa de opinião feita para verificar o nível de aprovação de governantes, foram entrevistadas 1.000 pessoas. Ou seja, essas 1.000 pessoas vai corresponder à população de pesquisa. E considerar as respostas, possíveis respostas, como ótima, boa, regular, ruim e indiferente. Essas são as possíveis amostragens da pesquisa. Aí temos aqui um gráfico de colunas, aonde eu tenho na minha vertical a quantidade de pessoas que participaram da pesquisa, de 0 a 600, que poderiam estar, e as amostragens, ótima, boa, regular, ruim e indiferente. Aí nós temos, de acordo com o gráfico, qual o percentual de pessoas que consideram a administração ótima, regular e boa. Veja que na resolução ele fez o quê? Ele somou 520 com 190 com 80, deu um total de 790 pessoas. O que foi que ele fez nessa questão aí? Ele pegou, multiplicou, ele disse o quê? Que 1.000 pessoas corresponde a 100% e a 790 pessoas corresponde a X%. Para resolver essa regra de 3, temos que multiplicar cruzado. 1.000 vezes X, 1.000x, 790 vezes 100 é a mesma coisa que 79.000. Aí ele vai ter 1.000x igual a 79.000. Ele diz que x é igual a 79.000 dividido por 1.000. O que foi que ele fez? Passou o 1.000 para o outro lado da igualdade, dividindo. 79.000 dividido por 1.000 é fácil. 79%. A resposta. Mas poderíamos encontrar através da divisão de 790 por 1.000. Por quê? 790 é a parte que ele quer saber em relação ao todo, que é o total, que é 1.000. 790 em relação ao todo, que é 1.000 pessoas, corresponde a que taxa percentual? Na divisão, é só cortar esse zero com esse outro, aí dá 79 sobre 100, que é a mesma coisa, 79 centésimos, que é a mesma coisa que 79%. Vamos para a nossa primeira atividade, questão. De acordo com o gráfico acima, qual o percentual de pessoas que considera a administração ruim ou indiferente? Então, eu vou ter que somar a quantidade de pessoas de ruim e indiferente, e veja que vai ser 160 pessoas. Não, vai ser 160 pessoas, ruim ou indiferente, não é isso? E nem está aqui. Aí agora, vamos calcular de duas maneiras. Primeiro, fazendo a divisão 160 por 1.000 e encontrar o valor percentual. Já está aqui, 160 dividido por 100 é a mesma coisa que 16 sobre 100. 16 sobre 100 é 16%. A resposta, 16%. Como também poderia resolver por regra de 3. 160 é a parte, vai corresponder a x. 1.000, que é o todo, corresponde a x a 100%, que é o todo. Aí eu vou multiplicar cruzado. 1.000 vezes x é 1.000x, não é isso? 160 vezes 100 é fácil. Vai ser 160 e somar com os dois zeros do 100. 16.000. 1.000 e x é igual a 16.000. X vai ser igual a 16.000 dividido por 1.000. É fácil. Corta esses três zeros com esses três. 16 sobre 1, 16%.
a resposta. Na questão 2, em relação também ao gráfico, qual o percentual de pessoas que consideram a administração apenas ótima? Aí vamos analisar apenas ótima, que foi 130 pessoas somente. Aí eu tenho que 130 pessoas sobre, que é a parte, em relação ao todo, que é 1.000, vamos encontrar a porcentagem? Vamos encontrar através da divisão. 130 dividido por 1.000 é a mesma coisa que 13 dividir para 100, que é 13%. A resposta. Se fosse para fazer por regra de 3, 130 corresponde a X% e 1.000, que é o todo, corresponde a 100%. Qual era a regra? Multiplicar cruzado e encontrará o resultado. Na questão 3, nós temos uma pesquisa de opinião foi realizada em 200 casas, residência, né, para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão entre as 20 e as 29 horas. Aí temos os resultados. Nessa primeira, no eixo aqui vertical, temos a quantidade de residências, que vai de 0 a 100. E aqui no horizontal temos as TVs A, B, C, D e nenhum canal. A questão quer saber a porcentagem de entrevistados que declararam estar assistindo a TV B. É aproximadamente. A TV B é essa daqui. Aí veja que a TV B está na metade entre 20 e 40. Então, entre 20 e 40 vai corresponder à metade, que é 30. Veja que é a metade, então a TVB corresponde a 30 residências. Como é que eu vou fazer o cálculo? Eu digo que 30 corresponde a X e, o 200, e as 200 residências correspondem ao 100%. Como é que eu responderia aqui? É só multiplicar cruzado, né? Multiplicando cruzado, X vezes 200, 100 vezes 30. Aí eu tenho o quê? 100 vezes 200, 200x. 100 vezes 300, 3.000. Aí eu tenho que x é igual a 3.000 dividido por 200. A divisão corta esses dois, com esses dois zeros. 30 dividido por 2, 15. Ou seja, 15%. A resposta. A resposta vai ser 15%. Poderia responder por outro modo? Poderia, daquela outra forma, aonde eu tenho que 30 é a parte correspondente ao todo, que é 200, é quantos por cento? Vamos fazer a divisão, 30 por 200. Para facilitar, eu corto um zero, aí fica 3 por 20. 3 por 20, vamos dividir aqui. 3 dividido por 20 não dá. Acrescentei um zero no quociente e zero no dividendo. 30 por 20 dá 1. 1 vezes 20, 20. Para 30 resta 10. 10 não dá para dividir para 20. O que é que eu fiz? Abaixei outro zero. Ficou 100. 100 dividido para 20 dá 5. 5 vezes 20, 100. Para 100 restou 0. Então, a divisão vai ser 0,15. Ou seja, 15 centésimo ou 15%. Por que já, professor, 15%? Porque 15 centésimo é a mesma coisa que 15 sobre 100, na forma de fração, que é 15 sobre 100. E 15 sobre 100 é 15%. Por isso que, quando nós vamos resolver porcentagem, temos que ver a porcentagem na forma de fração, na forma decimal e na forma do símbolo de porcentagem. E também resolvemos também por regra de 3. Por isso que tem que estar intercalado em porcentagem. Números decimais, fração e regra de 3. A questão 4,
onde temos a seguinte indagação. Um professor de educação física de uma escola fez uma enquete com alguns alunos sobre o esporte preferido de cada um. Os dados da pesquisa foram apresentados em um gráfico. Aí eu tenho aqui, ó, os gráficos. Aí ele quer saber, sabendo que 75% dos entrevistados têm basquetebol como esporte preferido, então o número de entrevistados de futebol, que é futebol é o verde, que é isso aqui, quanto que é? Essa questão eu posso resolver por lógica e por matemática. Vamos resolver primeiro por matemática? Primeiro, ó, ele diz que 75% corresponde aos que escolheram basquetebol. Veja que basquetebol é 15%, ou seja, os 75% corresponde a 15% dos que responderam a enquete. E o todo? Eu tenho que achar o todo, que eu não sei. O todo vai corresponder a X%. Aí eu vou ter multiplicar cruzada aqui. 15 vezes X dá 15X. 100 vezes 75 dá 7.500. Aí eu tenho que X é igual a 7.500 dividido por 15. Por quê? O 15 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo. 7.500 por 15 dá 500. Então, 500 é o total de entrevistados. Porque eu teria que saber o total de entrevistados para agora eu calcular a porcentagem de futebol, que foram 40%. Agora é fácil, né? Eu sei que 40% corresponde a X e 100% que é o todo corresponde a 500 pessoas. Aí eu tenho 40 vezes, aí eu tenho 100 vezes X e 40 vezes 500. 100 vezes X é 100X, 40 vezes 500 é 20.000. X vai ser igual a 20.000 dividido por 100. Corto dois zeros, com esses dois zeros, vai dar 200, ou seja, x é igual a 200. Mas por lógica eu responderia também fácil, fácil. Aí. Como poderia ser? Veja, 15% fala que respondeu que são 75, falaram que são 15%. 15% é 75. Veja, 30% aquele que escolheram o voleibol é o dobro de 15%. E o dobro de 15 de 75 é 150. Ou seja, 150 pessoas escolheram voleibol. 30% é o triplo de 10. 10% vai ser a terça parte de 150. Ou seja, dividir para 3. 150 dividido para 3, veja, os 10% que escolheram natação vai ser 50 pessoas. 10% é 50 pessoas. Olha só, 5% é a metade de 10. Logo, 5% que escolheram outros vai ser a metade de 50. Vai ser 25. E agora ficou fácil, né? Futebol vai ser os 30%, que é 150, mais 10%, que é 50. Ou seja, quem escolheu futebol foi quantas pessoas? 200. Então, por lógica, responderia também essa questão. Resposta é a letra C.